Alô você, eu sou o professor Franklin Lobato e nós hoje vamos falar sobre o crime de rixa. O crime de rixa é um crime previsto no Código Penal Brasileiro, no artigo 137, e ele se caracteriza pela participação de rixa, salvo para separar os contendores. Esse é o tipo penal, participar de rixa, que significa participar de tumulto, salvo se a pessoa participa para separar as pessoas que estão no tumulto. Pena é de detenção de 15 dias a 2 meses e, portanto, é um crime de menor potencial ofensivo. Significa que a pessoa que participar de rixa será beneficiada fatalmente por uma transação penal se já não tiver sido beneficiada anteriormente. A rixa, como nós dissemos, é uma luta envolvendo pelo menos 3 pessoas. Significa que eu não posso ter uma rixa se tiver menos de 3 pessoas. E também, como nós dissemos, ela se caracteriza pelo tumulto, pela confusão, de tal modo que eu não consigo distinguir a conduta de cada participante naquela confusão, naquele tumulto. Um exemplo disso são brigas de torcida num estádio. Vale ressaltar que, se for possível individualizar a conduta de cada rixoso, não há que se falar em crime de rixa, porque na medida em que eu consigo identificar a conduta do rixoso, ele responderá pela conduta que ele praticou, lesão corporal, vias de fato, ameaça, etc. O agente que praticou a lesão corporal durante a rixa responde pela lesão corporal. O agente que praticou a ameaça durante a rixa responde pela ameaça. O agente que praticou a contravenção penal de vias de fato responde pela contravenção penal. Bom, sujeitos, classificação e número mínimo. Primeiro, cada envolvido visa atingir qualquer um dos demais e todos agem ao mesmo tempo. Então, cada sujeito ativo e passivo tem como objetivo atingir o bem jurídico do demais. E por isso são todos autores e vítimas ao mesmo tempo. Isso é uma peculiaridade do crime de rixa, em que há 2 grupos em que um está agredindo o outro e eles reciprocamente também estão se defendendo e agredindo, e, portanto, todos são vítimas e agentes. Não há, então, 2 grupos distintos. Eu não tenho só vítimas ou só agressores, eu tenho agressores e vítimas ao mesmo tempo. Ele é um crime plurissubjetivo, porque ele precisa da presença de pelo menos 3 pessoas, de concurso necessário, porque se eu não tivesse concurso, não tenho crime de rixa, e de condutas contrapostas. Contrapostas significa que uma age contra a vontade da outra, atingindo o bem jurídico alheio. Os crimes de concurso necessário, eles podem ser condutas paralelas, como a antiga quadrilha ou bando, convergentes, que é a bigamia, ou contrapostas, que é a rixa. Paralelas, eles estão unidos para praticar um determinado crime de organização criminosa, por exemplo. Convergentes, há uma convergência da vontade dos agentes para uma determinada conduta. E contrapostas, quando um age contra o outro. Para se computar um número mínimo de contendores na rixa, leva-se em conta a participação dos inimputáveis na luta. Então, se eu tiver um menor de 18 anos na luta, ele vai responder pelo ECA, vai ser representado, vai responder pelo ECA. Todavia, ele participou da rixa, ele serve para o número mínimo de 3 contendores. Cada rixoso é, ao mesmo tempo, sujeito ativo e passivo desta rixa. Qual o núcleo desse tipo? É participar, é tornar parte efetiva na troca de agressões. Não confundir a participação na rixa, que eu posso ter a participação referida àquelas que estão trocando agressões, são as pessoas que estão na rixa trocando
essas agressões, e a participação do crime de rixa refere-se àqueles que não estão envolvidos efetivamente na luta, mas que de alguma forma estão colaborando para a sua ocorrência. Então, tem dois tipos de participação: os que efetivamente estão na luta, na confusão, no tumulto, e os que de alguma forma estão colaborando, como por exemplo, incentivando ou fornecendo instrumentos para a prática do crime. Na próxima aula, nós vamos ver a questão do partícipe moral na rixa. Eu fico por aqui, até a próxima aula de rixa.